Você tem que entender que você precisa de um contrato, sim, mas de um contrato depois que você já entregou. Já fotografei, já organizei, ele olhou, gostou, comprou, aí você vai criar um contrato de confissão de dívida. Meu Deus. Que é um contrato que faz com que esse cliente assuma que ele deve para você pelo serviço. Esse contrato é essencial, mas aí você já entregou, você já fotografou, ele já tem um compromisso de compra com você. Então, entenda que existem momentos diferentes para o contrato. Isso aí, pra mim, sabe o que é? É você passar a pomada num braço amputado, entendeu? Que vai resolver? Vai resolver nada. Aliás, vai resolver sim. Talvez a pomada no braço amputado alivie um pouco a dor, mas, cara, perdeu o braço, velho. Tá entendendo o tamanho do negócio? Você tem que entender que o Código Civil, ele exige alguns pontos para prestação de serviço. E há uma grande chance de você perder essa ação por conta disso, do contrato não ter validade. Contrato de confissão de dívida, você não estabelece o que a lei diz que você tem que estabelecer antes. Eu vou dizer para vocês, você vai, se lascar, meu irmão, se você for nessa. Se lascar. Eu não ia gravar esse vídeo aqui, mas eu acho que assim, opinião é que nem cada um tem o seu. E como eu fui citado também no vídeo do Fotologia, do Pedro e do Vanassi, eu me sinto na obrigação de contra-argumentar a opinião deles em vários momentos, porque eu acho que a opinião deles foi muito perigosa para você que é fotógrafo empreendedor, que tá começando na fotografia principalmente. Tem muita desinformação lá, uma parada meio rasa e algumas coisas que não fazem sentido e são muito perigosas. E até porque eles falaram aqui de coisas que eles acham, né, de achismo mesmo, de experiências dele e tal. E eu vou trazer aqui conteúdo técnico, científico, mas eu vou trazer isso de uma forma muito simples, popular, fácil para você entender. E já adianto, esse vídeo vai ser longo, é um react deles, então vai ter várias partes aqui do vídeo deles. Mas assim, é impossível você não terminar esse vídeo e não ter aprendido muita coisa, porque tem muita coisa foda aqui hoje. Não se trata da pessoa do Pedro, não se trata da pessoa do Vanassi. É sobre a opinião deles e das coisas que eles falaram aqui, porque eu acho que tem muita coisa errada em termos jurídicos, e eles falaram lá coisas que não vão te beneficiar. Eu sou Felipe Ferreira, sou fotógrafo, advogado, e esse é o Fotografia o Meu Negócio, a nossa comunidade de fotógrafos e empreendedores. Então não esqueça de já se inscrever aqui no nosso canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Hoje a gente está trazendo aqui um conteúdo interessantíssimo da nossa audiência, que é o seguinte: ensaios fotográficos. Nós sabemos que a melhor forma de fazer ensaios fotográficos parte do pressuposto que é inversão de risco. Se você não faz inversão de risco, como diz o Eduardo, todo mundo tem o direito de estar errado, né? Mas até concordo com alguns fotógrafos que não fazem, tá? Mas são poucos. Tem que ser muito... Cara, tem que ser muito bom para não fazer inversão de risco em alguns sentidos, tá? Posso até dar exemplos depois. Mas a dúvida do nosso brother da audiência, que depois eu vou dar o crédito para ele, que eu não lembro o nome dele aqui, que eu li e esqueci, será que a gente deve fazer contrato ou alguns termos para ensaio fotográfico, principalmente em inversão de risco? Vamos estabelecer só uma coisa antes, tá? Porque falaram em inversão de risco. A gente precisa ter em mente que uma das modalidades de maior vulnerabilidade para um prestador de serviço é a inversão de risco. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos falar o que é inversão de risco, né? É você ir lá, fazer as fotos, fotografar o ensaio, enfim, né, seja o que for, você não receber por aquilo, e aí depois, se o cliente gostar daquelas fotos, ele compra de ti. Você vai lá, gasta tempo, estrutura, muitas vezes dinheiro, enfim, e você não tem certeza nenhuma de que vai receber por aquilo ou não. Vocês estão entendendo o tamanho da vulnerabilidade jurídica que tem aí? As infinitas possibilidades de formas de dar problema nesse tipo de prestação de serviço? Cara, olha só, Pedro, deixa eu te falar. Já é tão difícil conseguir agendar os ensaios que todo tipo de... Eu vou usar uma mentalidade de marketing digital. Cada passo a mais que você coloca, por exemplo, cada passo a mais que você coloca em uma landing page faz com que o lead seja mais caro. Ou faz com que menos pessoas convertam nessa landing page. O que é uma landing page? Quando você recebe um anúncio, clicou, você cai numa página. Ele tá falando do universo do marketing, né? Se forem solicitados nessa página, menos pessoas irão preencher o cadastro. Essa é a lógica do mundo, certo? Se for simplesmente nome e e-mail, ou se for só o e-mail, as pessoas preencherão mais. Isso vale também para o ensaio.
quanto mais empecilhos você colocar na hora de agendar, na hora de fazer o seu ensaio, mais difícil é de o seu possível, o seu provável cliente agendar com você. Hoje em dia já é tão difícil de conseguir um agendamento, já é tão caro para conseguir um cliente, porque qual é o sentido de você criar um empecilho? Você colocar um contrato, sendo que você não entregou nada pro cara. Você ainda não entregou nada. No meu ponto de vista, não faz sentido ter um contrato nessa situação. Eu acho que o pessoal... Ó, qual que é o sentido de você assinar um contrato com a pessoa, sendo que você ainda não entregou nada? Porque é um contrato, não é um recibo de entrega, tá entendendo? O contrato, ele não estabelece só questões ligadas ao pagamento. Muito pelo contrário, ele vai estabelecer o que, como, quando, os prazos, direito autoral, direito de imagem, proteção de dados pessoais e uma infinidade de outras coisas. O que ele tá falando aqui, ele tá se referindo muito mais específico ao pagamento, à entrega de algo e você receber por aquilo. Que é importante também, mas é uma pequena fração de uma das pequenas coisas que o contrato todo ele vai estabelecer de regra. Vou dar um exemplo mais prático aqui pra vocês. Tu que gosta de futebol, não fica assistindo o jogo ali? Do Grêmio? Que tá mal agora esse ano, né? Você conseguiria jogar futebol sem saber as regras do jogo? Faz sentido. Eu vejo, às vezes, tu reclamando lá que tava impedido, que não foi pênalti, né? É a mesma coisa. Fotografar sem contrato é fotografar sem estabelecer as regras do jogo antes. Como que vai funcionar? O contrato, ele vai estabelecer tudo isso para vários momentos. Antes, durante o trabalho e, inclusive, depois do trabalho. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se falar que o contrato é empecilho é uma forma, uma mentalidade um pouco arcaica. Porque, cara, a gente tem ferramentas hoje que tornam tudo isso muito fácil, simples, prático, nada burocrático. E não sou eu que tô falando, tem vários alunos que dizem que preenchem os modelos de contrato visual em segundos. Segundos! Então imagina o tempo que você perde para assinar um contrato, para preencher um contrato, segundos, pro tamanho da proteção que ele vai te gerar. Olha só, isso aqui ó, isso aqui é um contrato, estão vendo? Um contrato visual, com ícones, uma identidade visual fácil para você entender. Isso aqui qualquer pessoa entende, o teu cliente entende, você entende. É um método, né, que a gente chama de método fotógrafo protegido que tá validado, que é aceito pela justiça. Então assim, para mim, jogar contra a burocracia não é uma jogatina muito sábia. Você tem que jogar a favor dela, você tem que fazer com que a burocracia seja atualizada, a ponto dela praticamente nem existir. Eu acho que o pessoal confunde muito profissionalização com burocratização. Pô, o cara ele é o fotógrafo, né? O Little Pedro lá, começando e tal, ele pensa, pô, fotógrafos profissionais têm contrato. Fotógrafos profissionais têm confissões de dívida. Daí ele começa a botar isso em tudo, sabe? Só que cara, fez sentido pra mim isso que ele falou. Muita gente confunde, né? Burocratização com profissionalização. Só que são duas coisas completamente diferentes. Você colocar um contrato não significa que você vai estar colocando burocracias. Eu mostrei aqui antes pra vocês. Como não é fácil, rápido, simples e não tem burocracia. E aliás, pra mim é muito claro que usar contrato demonstra profissionalismo e não o contrário. Se você vai contratar alguém pra fazer um trabalho importante pra ti, ou ainda que não seja importante, mas a pessoa chega e fala assim, cara, vamos assinar o contrato? Você não dá muito mais valor pra aquela pessoa? Você não pensa assim, pô, o cara tá me respeitando. O cara tá se protegendo, se respeitando, me protegendo e me respeitando. Sabe? Só que então, ele ainda não tem um CNPJ, ele ainda não tem uma marca, ele ainda não tem um site, ele ainda não tem uma identidade definida para o trabalho. Tudo que realmente vai tornar ele profissional, ele ainda não tem. Tudo que vai transformar ele profissional, eu acho que é muita coisa. Porque é importante, tudo isso que ele tá falando tá muito ligado nesse mundo da estética, do branding, né? Mas isso é perigosamente raso quando a gente fala de proteção. Isso não traz proteção pra ti. Você não tem contrato, mas você tem nome, branding, marca e tudo mais. Você tá protegido? Não. E daí? Você é profissional? Porque você tem nome, marca e branding? Não. Pra mim, aliás, não existe hierarquia entre essas coisas. Até porque, assim, uma coisa é branding, outra coisa é proteção, é contrato. Mas vamos lá, vamos adiante. Não, mas ele pode até ter, mas ele acha que o contrato é algo que vai trazer algo, vai dar uma credibilidade pra ele,
sabe? Eu quando comecei, vamos lá, eu saí de um estúdio grande. Little Pedro, como ele Quando disse. eu saí desse estúdio, eu senti um problema de passar credibilidade. Pô, olha pra mim, né? Até hoje, mano, até hoje, né? O negócio é difícil, né? E eu tinha noção que algumas poucas coisas me davam credibilidade. Por exemplo, o contrato. Mas o contrato para eventos grandes, contratos para coisas que tu tem que te proteger mesmo e proteger o teu cliente. Tem uma outra situação. Fazer contrato só em evento grande, eu não sei a razão disso. Vamos tentar entender aqui com eles. Mas pensa comigo, você usa cinto de segurança para se proteger só quando você faz uma viagem longa? Para você levar teus filhos ali para a escola, que fica 10 minutos, você não vai usar cinto então? Você precisa se proteger só quando você estiver fazendo um contrato acima de 5, 10 mil reais? É porque é só esse tipo de trabalho que vai dar problema, então. Os outros trabalhos não, o ensaio não dá problema. É isso que tá me parecendo. Vamos adiante para ver se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês também, mas me parece isso, tá? Cliente. Tem uma outra situação que você precisa no contrato. Vamos lá, você tá trabalhando para uma empresa e nessa situação eles têm locação. Você, por exemplo, o fotógrafo hoje organiza muitas coisas. Você organizou a equipe de vídeo, você conseguiu o modelo e tal. Nesse caso, quando tem esse nível de envolvimento, eu recomendo que você faça um contrato, em especial com empresas. Agora, com pessoa física no dia a dia, para mim não faz sentido, nesse momento. O que faz sentido realmente é você aproveitar e você... Cara, eu vou ter que discordar completamente aqui, porque isso tá sendo muito perigoso agora, tá? Eu fotografei o casamento da minha cunhada. Eu fiz contrato com ela. Sabe por quê? Porque eu não confio nela? Não. Porque eu respeito ela. E porque ela me respeita. Contrato evita ruído. Contrato evita que ela entenda alguma mensagem minha do WhatsApp de uma forma que não era pra ela entender. Não é sobre o tamanho do evento que você precisa fazer. Não é sobre o tipo de pessoa, se é física ou jurídica, que você precisa fazer contrato. É sobre o seu tempo, a sua reputação, a sua imagem, o seu negócio, o seu sono de noite, a sua qualidade de vida, sobre a proteção e o carinho que você dá pro seu negócio e pro seu cliente. Pessoa física, na real, é quem mais precisa que você faça contrato, porque a pessoa jurídica, geralmente, são pessoas que têm uma estrutura maior. Muitas vezes você vai fazer um trabalho para uma empresa grande, que você tem que, como ele citou no exemplo, você tem que ver locação, você tem que ver modelo, tem que ver não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa empresa, ela tem um corpo jurídico dentro dela. Ela tem contador, ela tem um monte de outras coisas. A pessoa física não. A pessoa física, ela não entende sobre contratos. A pessoa física, ela vai usar a informalidade, se der um problema, contra você. A pessoa física vai dizer assim, mas eu achei que estava incluso tal coisa. Eu não sabia que se eu cancelasse de última hora, teria multa. E aí, o que tu vai fazer nessa situação? Tem uma coisa aqui que tá me deixando intrigado, é que até agora eles não falaram nada, e acredito que eles não têm um conhecimento técnico, jurídico pra falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mas eles não deram a entender em nenhum momento que existe o Código de Defesa do Consumidor. Que é o, cara, Código Civil e o CDC são as duas coisas mais importantes. Sim, dizer que são as mais importantes também, acho que não. Mas são duas coisas fundamentais para um contrato. Porque o que regulamenta a prestação de serviço, essa relação de consumo, são essas duas leis. E o que eles estão falando tá indo contra isso. Não fazer contrato com a pessoa física, que é uma relação de consumo. Então tá valendo as regras do Código de Defesa do Consumidor, e o que eles estão falando tá indo contra isso. Vamos seguir adiante? Quando a gente fala sobre contrato, com certeza o nosso amigo, nosso brother de internet da vida, o Felipe Ferreira, vai defender que o contrato tem que ser feito, né? Mas quando a gente fala de contrato, a gente pensa, o contrato ele serve para nos proteger ou proteger o cliente de algum problema. Principalmente nos proteger, né? O fotógrafo iniciante, ele tem muito esse medo de, vai que o cara não sei o que e tal, pá. O que pode dar de errado no ensaio fotográfico, principalmente de inversão de risco, sabe? Que tenha que ter um contrato para proteger ambas as partes e tal. Quais os problemas que pode dar no ensaio que uma bela de uma conversa, um belo briefing mandado para o cliente antes já não resolveriam, né? Ou te blindariam de problemas futuros, sabe? Então, eu imaginando aqui um contrato de ensaio, eu não consigo imaginar algo tão simples a ponto de ser quase tosco, sabe? A ponto de não precisar. Nem falando dessa parte da burocratização, de deixar empecilho e tal. Mas é um negócio que, cara, pelo amor de Deus, o ensaio ali
Qual o problema que ele pode te trazer? Aonde o pessoal... Todos os problemas. Todos. Uma série de problemas. Cara, é essas coisas que eu tô gravando o vídeo, porque isso aqui é perigoso. Veja só, tudo que você acha que não vai dar problema, pode dar um problema. E aí eu não tô falando agora só com a minha experiência com a câmera na mão. Eu tô falando da minha experiência também atendendo fotógrafos do Brasil inteiro que tiveram problemas com o contrato. Eu já recebi ligação de fotógrafo de madrugada, várias ligações. Eu até achei que era a parada criminal. A pessoa tava presa, assim, tinha sido presa, porque ligou várias vezes. E eu só vi na manhã seguinte. Liguei cedinho pro fotógrafo, desesperado porque deu problema e ele não tinha feito contrato. Aliás, eu acho que ele até tinha feito, não me lembro agora, mas era um contrato muito mal elaborado, assim, ó, era horrível. E o cara tava desesperado. Então eu vou citar só algumas das coisas que eu já vi de clientes meus e de coisas que podem acontecer num contrato que a gente tá falando de ensaio, que foi o que o Pedro falou. O cliente pode cancelar em cima da hora. Ele pode usar as suas fotos sem permissão. Você pode postar as fotos e ele dizer que você não tinha direito de imagem. Ele pode querer, durante a sessão, dobrar o tempo de fotos que ele tinha. Usar essas fotos sem pagar. Ele pode simplesmente não aparecer no ensaio. E ele pode mais 1 milhão de coisas. Situações que talvez eu nem esteja prevendo agora. Que só o contrato vai te assegurar dessas situações. Cara, pode sim dar problema. Eu ia dar o play aqui, mas lembrei de outra coisa. O Pedro também falou sobre boa conversa, né? Que nada que uma boa conversa não resolveria. Cara, eu concordo. Eu acho que é importante, né? Conversa no WhatsApp é comunicação. Contrato é proteção. É importante ter uma boa comunicação com o cliente. Mas, lembra que eu falei do CDC já pra vocês? O CDC, Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei altamente protetiva para o cliente, para o consumidor. A conversa no WhatsApp, ela não faz prova rígida do trabalho que você vai fazer com esse cliente. E sempre vai ser interpretado em favor do cliente, do consumidor, e não do fotógrafo. Uma boa conversa não vai livrar a tua barra de um cliente emocional, de um cliente tóxico. Não vai. O que vai te livrar nessa situação é um contrato. Então, pra mim, isso é meio sem sentido. Uma boa conversa resolve o quê? Resolve comunicação e não proteção, tá? Aonde o pessoal não consegue entender a diferença. Cara, olha só. Você tem um contrato única e exclusivamente para defender o seu horário, porque eu vejo que esse é o contrato, né? O contrato que o cara faria antes do ensaio é um contrato para defender o horário, né? Ele vai marcar um horário na agenda dele, ele quer defender o horário. Se você é um cara muito bom, se você tem muito trabalho, se você já tá na crista da onda, eu acho legal, beleza, faça isso. Agora, meu filho, se você tá vendendo almoço para comprar janta, se você tá sem fotografar desde o mês passado, você tá ficando maluco. Você tem... O contrato deveria ser você que faz com ele, implorando pra ele vir fotografar com você, entendeu? A verdade é essa aí. Agora, você tem que entender que você precisa de um contrato, sim, mas de um contrato depois que você já entregou. Já fotografei, já organizei, ele olhou, gostou, comprou, aí você vai criar um contrato de confissão de dívida. Meu Deus. Que é um contrato que faz com que esse cliente assuma que ele deve para você pelo serviço. Esse contrato é essencial, mas aí você já entregou, você já fotografou, ele já tem um compromisso de compra com você. Então, entenda que existem momentos diferentes para o contrato. Claro que isso é o que a gente... Vamos pro tal do contrato de confissão de dívida, tá? Isso aí, pra mim, sabe o que é? É você passar a pomada num braço amputado, entendeu? O que vai resolver? Vai resolver nada. Aliás, vai resolver sim. Talvez a pomada no braço amputado alivie um pouco a dor, mas, cara, perdeu o braço, velho. Tá entendendo o tamanho do negócio? A confissão de dívida, se você levar ela pro juiz, e eu acabei de falar ali sobre a questão de ir sem contrato pra uma ação judicial, né? Se você vai sem contrato, você tem que entender que o Código Civil, ele exige alguns pontos para prestação de serviço. Primeiro deles, tá? A clareza do objeto, ou seja, o que está sendo contratado, isso tem que estar muito claro. Segundo, prazo, forma e valor. E terceiro, como que será feita a rescisão contratual. Se você não estabelece isso, o contrato ele pode ser inválido e há uma grande chance de você perder essa ação
por conta disso, do contrato não ter validade. E aí, se você vai sem contrato e faz só o contrato de confissão de dívida, você não estabelece o que a lei diz que você tem que estabelecer antes. Para, assim, ó, numa linguagem bem chula, eu vou dizer para vocês. Você vai, se lascar, meu irmão, se você for nessa. Mas, Felipe, a confissão de dívida serve para eu cobrar, né? Entrar com uma ação de cobrança. Cara, se você não tem um contrato, você não tem um objeto bem definido, os juízes podem deferir na hora. Tá, mas cadê o objeto aqui bem definido? A lei exige que ele esteja. E não tava. E se o cliente chegar pra ti, Eduardo, que vai fotografar contigo, tu marcou um ensaio com ele, e ele fala: Eduardo, tu faz contrato pro ensaio? Qual que é a tua resposta? Cara, isso nunca aconteceu comigo. Isso nunca aconteceu comigo. Mas se acontecesse, vamos lá. Gente, eu fotografo há mais de 20 anos. E isso nunca aconteceu comigo. Se isso acontecesse, eu ia dizer, meu amigo, você precisa de um contrato? Você quer um contrato? Me fala aí qual o motivo pelo qual você quer o contrato para eu elaborar as cláusulas para você, porque eu não preciso de contrato. Da minha parte, o nosso fio do bigode já é suficiente. Mas se para tua segurança é importante, me fala aí o que você precisa nesse contrato. E eu ia fazer o quê? Ia pegar o que ele falou, olha só, ia pedir isso para ele, ia pegar o áudio dele do WhatsApp que ele me mandou, ia jogar na inteligência artificial, ia explicar para IA, cara, olha, eu não faço contrato, mas esse cliente quer um contrato e esses são os argumentos dele. Por favor, faça um contrato de um ensaio fotográfico que atenda a todas essas necessidades. Eu não gastaria mais de 60 segundos da minha vida para elaborar esse contrato, cara. É isso que eu ia fazer. Isso que eu ia fazer. Porque eu acho completamente desnecessário. Por quê? Porque, eu não preciso me proteger. Olha só, eu não preciso me proteger no caso de um ensaio. O cara, se ele tá querendo, é porque ele precisa de proteção. Porque eu sei, vai existir um momento na sua vida, fotógrafo, que você vai saber, meu filho, eu só preciso que a pessoa venha fotografar comigo. Porque depois que ela veio, ela tá fodida. Porque ela vai curtir as fotos e ela vai comprar. Não tem possibilidade dela não gostar. Cara, isso pra mim, assim, quando você pensa que o cliente tá querendo se proteger e você não oferece proteção pro cliente, isso pra mim demonstra assim, de certa forma, falta de profissionalismo e falta de respeito com o teu cliente, né? Eu quero proteger o meu cliente em todo momento. Eu gosto de pegar o meu cliente no colinho. Não, vem cá. E eu vejo, assim, muito dessa argumentação dele, muita falácia nisso. Sabe o que é uma falácia? Eu vou dar um exemplo pra tu entender. Ele disse que nunca passou por isso em 20 anos. Que bom, que ótimo. O meu avô fumava e não teve câncer. Mas isso significa que o cigarro não causa câncer? Se em 20 anos o Vanassi nunca teve problema com alguém pedindo contrato para ele, significa que para os outros profissionais também não? Caso fosse assim, eu não teria atendido tanto fotógrafo durante esses anos com problema. Eu não teria mais de centenas de alunos que são fotógrafos protegidos e que já passaram por situações dessas. Tenho vários e vários prints aqui, ó. Não vou ficar jogando as situações aqui pra vocês, mas eu tenho isso de várias pessoas. Eu acho que se chegar pro cliente a ponto de falar assim, cara, se você quer um contrato, então me manda o que você quer. Eu não sei, eu acho que isso meio que constrange o cara, sabe? O teu cliente. Eu acho que eu é que tenho que chegar com o contrato e mostrar pro cliente e falar assim, não, olha, eu sou profissional, eu tenho respeito, eu tenho carinho por ti. E tem outra coisa que é importante falar, ele falou ali que não gastaria mais do que 60 segundos para preencher o contrato, né? A gente tem os nossos modelos de contrato visual, inclusive vou deixar o link aqui para você conhecer, porque são muito fodas mesmo, assim. A primeira vez que você vai usar um modelo nosso, você faz isso em menos de 3 minutos, de você colocar as tuas informações, os teus dados, escolher o modelo certo para você, preencher as informações do cliente e mandar para ele assinar. Menos de 3 minutos. Se você fez isso uma vez, você já tem lá o teu modelinho salvo com as suas informações. Toda vez que você vai usar, é muito mais rápido. A gente gasta o quê? Menos de, 30 segundos para fazer um contrato? Eu não sei alguém que vai usar mais do que 60 segundos para fazer um contrato, a não ser que esteja fazendo na máquina de escrever e não saiba datilografar. Ou não conhece o método fotógrafo protegido, mas clica no link, já disse para ti. Eu não entendi realmente o que ele quis dizer com eu não preciso me proteger. Tem alguém aqui que não quer se proteger? Fala pra mim, tem alguém? Não faz sentido. Acho que todo mundo quer se proteger. E além de se proteger, a pessoa que é ética, que é profissional de verdade, ela se protege, ela protege o seu cliente também. Vamos lá, Exatamente. Tem possibilidade de uma gestante, a gestante que você fotografou hoje, dela não gostar do teu trabalho?
Não tem como. E daí, Não tem, cara. linkado a isso, cara, e não precisa estar tão nesse ponto de confiança fotográfica, tá, Duda? Mas eu defendo a ideia de, cara, não precisa dar sinal, não precisa fazer contrato, só vem no horário marcado. Claro que Isso é muito daí perigoso, vai cara. aquilo que eu falo, não há nada que algumas mensagenzinhas ou um áudio bem enviado não resolvam. Pô, nosso ensaio ficou marcado para terça-feira às 9 da manhã, das 9 às 10, né? Horário de final também, daí tu já explica ali pra pessoa não querer se passar, aquela coisa toda. Pedrinho, Onde a gente vai Pedrinho. fotografar e tal. Se acontecer algum imprevisto, por favor, me avisa antes, não deixa de vir sem me avisar, porque a gente trabalha com agenda e tal, não sei o que, pá. Pedindo pra pessoa, mostrando a importância daquele horário. Porque às vezes, como tu falou, a pessoa faz o contrato pra, né, daqui a pouco não tomar um balão da pessoa não ir, alguma coisa assim, naquele sentido, sei lá, né? Pô, é só explicar pra pessoa, cara. Seria muito. A gente vai estar com tudo preparado pra te receber, né? Então, pô, a gente tá bem ansioso, então. Se acontecer algum imprevisto, nos avisa antes, mas eu tenho certeza que não vai acontecer e tu vai viver uma experiência incrível e vai ser da hora, a gente tá te esperando. Pô, a pessoa vai dar o migué e não vai vir? É difícil, cara, é difícil. Então, muitas coisas que a gente acha que o contrato vai nos proteger, uma simples mensagem resolve. Não, uma simples mensagem não resolve. Se resolvesse, eu vou contar pra vocês, eu não ia estar vendendo contrato. Sabe o que ia estar vendendo, Cid? Água, praia. Ia estar vendendo. Se mensagem resolvesse, ia estar vendendo chip pré-pago da TIM. Aí todo mundo tava protegido. Simples. Galera, a mensagem ela é interpretativa, o contrato é vinculativo. Mensagem dá margem para várias interpretações. O contrato ele vai vincular aquelas pessoas que assinaram em todos os termos. Ou seja, a mensagem ela serve para comunicar. O contrato ele serve para quê? Para estabelecer as regras e proteger ambas as partes. E sim, um áudio bem enviado ele não é um contrato, não substitui. Ah, mas então, Felipe, tá querendo dizer que mensagem não é importante. Não, nada disso. A mensagem é importante, mas ela não substitui o contrato, é isso. Se você não tem contrato, só tem o áudio e o cliente apaga essas mensagens. Se você perde o teu celular, tem que ter em mente que a força probatória é diferente. Chega na mão do juiz, contrato tem uma força probatória, mensagem do WhatsApp tem outra. O que é a força probatória? É o que o juiz considera que é mais importante para chegar à conclusão dele. A verdade, o contrato tem uma força muito maior do que um áudio do WhatsApp. E para finalizar esse ponto, a gente tem que ir lá para o Código Civil, tá? Por quê? O Código Civil diz que a responsabilidade das informações e das regras do jogo não é do cliente. Você não pode dizer para o cliente, se você quer contrato, então diz aí o que você quer. Se você é o prestador de serviço, é você que tem que dizer com clareza como que vai funcionar o jogo. Porque no final das contas, sem contrato, você não prova todo o escopo, todas as regras. A mensagem, ela vai provar todas as regras? Aliás, o que ela vai provar? Talvez nada. Aí o pessoal vai me perguntar, Vanassi, e esse contrato, né? Esse contrato, ele precisa ser feito por um advogado? Ele não precisa ser feito por um advogado? Eu vou te dar uma dica, certo? É uma dica, é como eu faço. É como eu faço. Ah, legal, ele tá falando que é a forma como ele faz, não que é a certa, Se né? você conversar com inteligência artificial, e você for minimamente safo, e disser pra ela que ela tem que agir como um advogado experiente, que respeita toda a legislação brasileira, e que você está querendo montar um contrato, você precisa dar contexto para a inteligência artificial. Pede para ele montar um contrato completo para você, tá? Provavelmente o contrato que nós estamos falando é o contrato de confissão de dívida, né? O contrato depois de a pessoa ter comprado de você. Depois que você... Ó, só pra eu conseguir entender essa lógica, não vamos pensar que é um contrato de confissão de dívida, porque não faz sentido um contrato de confissão de dívida, tá? Então vamos imaginar que é um contrato mesmo, que eu já expliquei pra vocês a diferença e o rolê todo. A pessoa ter comprado de você. Depois que você montar esse contrato, o que você vai fazer? Você entra em contato com um advogado e você pede para ele revisar o seu contrato. A revisão de um contrato é muito mais barata do que a elaboração de um contrato, certo? Eu, como já tenho experiência, como já vi muitos contratos montados por advogados de todos os tipos, eu tenho convicção de que eu consigo montar um contrato legal, baseado naquilo que eu já vi. Agora, você haja dessa maneira. É muito mais barato revisar um contrato do que elaborar um contrato, certo? Fica aí a dica para você, para que você... Isso é um ativo da sua empresa. Um contrato de confissão de dívida bem elaborado é um ativo, é uma coisa que você vai usar para sempre. Então, se utilize
seja inteligente. Teve várias coisas legais aqui, assertivas, né? É um ativo da empresa, mas não entenda como contrato de confissão de dívida. Aliás, esqueça contrato de confissão de dívida, porque isso já vai estar lá no contrato, então não faz sentido. Outra coisa que ele falou que faz sentido também é que a revisão ela é mais barata do que a elaboração. Isso é tabelado, o OAB tem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela estabelece valores mínimos para o trabalho do advogado. E, pela lógica, você elaborar um contrato, você demora mais do que você revisar um contrato. Então faz sentido. Só que pensa comigo, se o fotógrafo chega para mim e faz o que ele falou, vai lá no ChatGPT, outro momento nós podíamos fazer isso, né? Como seria um contrato elaborado e eu fazer aqui, ó, só para eles verem a diferença. Enfim, você fotógrafo fez o que ele disse, vai lá, foi no ChatGPT, trouxe para mim. Cara, o tempo que eu vou levar para corrigir tudo que tá ali descrito, que vai ter um monte de coisa que não vai fazer sentido, porque o GPT ele não é um advogado, ele é um assistente teu, vai sair praticamente o mesmo valor. Talvez ele esteja falando isso porque ele nunca sentou e atuou como advogado. Para saber, ele pode ter lido vários contratos. O contrato não precisa ser feito obrigatoriamente por advogado, não é um serviço privativo de advogado. Ele pode sim entender sobre contratos, mas talvez ele não tenha experiência de ter feito vários contratos redigidos assim e ter esse entendimento de toda a legislação, enfim, né? Eu uso a IA e talvez o que você faria ali de trabalho com a IA, eu vou fazer aqui. Só que com a minha cabeça de advogado que tem muito tempo de experiência, entende as leis, entende todo o contexto, entende o mercado, não sei. Não fez muito sentido pra mim. A menos. E um hackzinho dessa confissão de dívida que eu tenho aí, tem como, tá? É bem legal tu fazer um Google Forms que preenche o contrato, a confissão de dívida automaticamente. Então tu só bota ali e vai jogando. Eu não vou mostrar agora, né? Porque dá um trabalhinho. Mas é bem da hora, então já facilita a tua vida. Não precisa pegar toda a vida o arquivo, abrir, não sei o que, parará. Então dá pra, inclusive, tu automaticamente mandar por e-mail assinado pra pessoa, entendeu? E pedir pra ela assinar de volta. Então já facilita a vida um pouco. Concorda? Agora eles vão fazer finalização aqui e tal, e eu também vou fazer a minha conclusão rapidinho aqui pra vocês também. Primeiro, vocês viram que, cara, não foi nada com o Vanassi, não foi nada com o Pedro. Eu vou reforçar isso porque tem muita gente na internet que não entende isso, que acha que nós somos inimiguinhos, que nós estamos um contra o outro, e não é. O que eles deram a opinião deles sobre um assunto que, na minha visão, eles não têm conhecimento técnico. Até onde eu sei, nem o Pedro e nem o Vanassi são advogados, muito menos especializados nesse rolê aí. E essa opinião deles é perigosa pra vocês, principalmente se você estiver começando. E eu quis trazer aqui argumentos, provas e embasamento técnico e científico. Vocês viram quanta coisa eu joguei aqui pra vocês. Se você tem uma dor no peito, o que você vai fazer? Você vai lá no teu vizinho e pede pra ele te diagnosticar? Teu vizinho não, assim, sei lá, agricultor. Você vai no médico, porque, cara, o vizinho vai dizer, não, isso não é nada, e aí, sei lá, tu tem um câncer. O médico vai te avaliar, ver o histórico, pedir exame, um monte de coisa. Então é por isso que eu fiz esse vídeo, pra trazer aqui argumentos pra vocês, porque eu quero te ajudar a fazer essa gestão de risco e você não ir simplesmente na opinião de alguém que não passou o que deveria ter sido passado, que foi raso. A gente precisa se aprofundar mais nisso. Não é um negocinho tão simples que uma mensagenzinha no celular já resolve. Não é. E eu provei aqui pra vocês que não é. Quero também, não posso deixar, né, de agradecer o Pedro e o Vanassi por terem me citado aí. Eu fico assim, felizão em saber que, de certa forma, eu sou referência nesse assunto aí. E por eles estarem gerando esses conteúdos, né, a discordância nossa é técnica, não é pessoal. Já falei isso várias vezes, mas eu vou falar 50 vezes se for preciso pra vocês entenderem que não tem nada contra os caras. Vou deixar, inclusive, o vídeo aqui, ó, do canal deles, tá? Pra vocês acompanharem, se vocês quiserem ir lá ver o vídeo original deles, enfim, acompanhem os caras lá também. E não se esqueça de se inscrever aqui para você continuar acompanhando a nossa comunidade de fotógrafos e empreendedores. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto! Nós!